A impressora mais barata da prateleira pode ser a parte menos cara da compra. O gasto de verdade começa depois que ela entra na sua casa. Um cartucho acaba, outro é recusado. Uma limpeza consome tinta, uma atualização muda a compatibilidade. De repente, a máquina que parecia uma pechincha só continua útil se você comprar exatamente o suprimento que o sistema aceita. A pergunta não é apenas por que alguns mililitros de tinta custam tanto. É porque uma caixa de plástico, chips, firmware e contratos consegue transformar cada página futura em receita. Existe uma explicação confortável para o preço. Tinta de impressora não é água colorida. Ela precisa manter pigmentos estáveis, atravessar canais microscópicos, secar no papel sem secar no cabeçote e repetir cores com precisão. Cartuchos podem carregar bicos, sensores, memória e mecanismos de vedação. Pesquisa, controle de qualidade, embalagem e distribuição também custam. Tudo isso é real, mas ainda não explica sozinho por que o preço da máquina é tão visível e o custo de mantê-la funcionando aparece aos poucos, quando o comprador já escolheu um modelo e não quer começar de novo. O número que revela essa engrenagem não está numa comparação extravagante com perfume, champanhe ou sangue. Está no resultado fiscal de uma fabricante. No ano encerrado em outubro de 2025, a HP informou 16 bilhões e 702 milhões de dólares em receita no segmento de impressão. Desse total, 10 bilhões e 916 milhões vieram de suprimentos. Impressoras comerciais e de consumo somadas responderam por 5 bilhões e 786 milhões. Em outras palavras, suprimentos representaram cerca de 65% da receita de impressão divulgada naquele ano. Esse cálculo exige cuidado. Receita não é lucro. A tabela não separa cada cartucho, não prova que toda impressora é vendida com prejuízo e não autoriza dizer que cada fabricante segue a mesma estratégia. O que ela prova é mais simples e mais importante. Numa das maiores empresas do setor, o dinheiro que entra depois da venda do equipamento é maior do que a receita das próprias impressoras. A máquina coloca uma base instalada dentro de casas e escritórios. Cada página impressa depois disso passa por um ecossistema de suprimentos. É o velho modelo de produto de entrada e consumo recorrente, mas com uma diferença moderna. Uma lâmina de barbear não recebe firmware durante a noite. A impressora recebe. O cartucho pode carregar um chip que conversa com a máquina. A fabricante pode alegar qualidade, combate à falsificação e segurança. O consumidor, por sua vez, pode descobrir que um suprimento compatível deixou de ser reconhecido sem que a parte mecânica da impressora tenha mudado. A própria HP descreve chips de cartuchos originais de escritório como portadores de firmware proprietário e resistente à adulteração. A empresa diz que isso ajuda a reduzir o risco de código malicioso entrar pelo chip e protege a cadeia de suprimentos contra falsificações. É a justificativa oficial e ela não deve ser apagada. Cartucho falsificado existe, segurança de equipamentos conectados importa e um produto de origem desconhecida pode falhar. Mas cartucho de outra marca e cartucho falsificado não são sinônimos. Essa diferença é o centro da disputa. Combater fraude não precisa significar eliminar toda alternativa legítima. O conflito saiu das reclamações de consumidores e entrou nos tribunais. Em um processo nos Estados Unidos, usuários alegaram que o recurso chamado Dynamic Security fez determinados modelos de impressora a laser pararem de funcionar com certos toners que não eram da HP. No aviso judicial publicado pela própria empresa, a HP negou ter agido de forma errada. O mesmo documento informou que, em 2020, o recurso foi instalado por firmware e que algumas impressoras com determinados cartuchos de terceiros deixaram de imprimir. O acordo previa manter avisos sobre o recurso e permitir ao usuário aceitar ou recusar atualizações de firmware que o incluíssem. Esses detalhes mudam a história. Não se trata de afirmar que toda atualização bloqueia todo o cartucho alternativo. O caso envolveu modelos, períodos e condições específicos. Também não se trata de chamar a fabricante de criminosa. Houve alegações, negativa e acordo. O fato durável é que a compatibilidade deixou de ser apenas uma característica física. Ela virou uma decisão de software. Quem controla essa decisão influencia quais fornecedores conseguem disputar as páginas que serão impressas amanhã. Décadas antes, a batalha já aparecia nos cartuchos remanufaturados da Lexmark. O caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos porque a empresa tentava usar direitos de patente para controlar o que acontecia com cartuchos depois da venda. Em 2017, a Corte decidiu que a venda autorizada esgota os direitos de patente sobre aquele item. Isso não tornou qualquer cópia legal e não proibiu fabricantes de proteger tecnologia. A decisão estabeleceu um limite importante.
Vender um produto não concede poder de patente eterno sobre todos os usos futuros daquela unidade. Quando a barreira jurídica sobre o objeto encontra limites, a disputa pode migrar para o chip, para o firmware, para a conta online e para os termos do serviço. É aí que a tinta deixa de ser apenas um líquido e passa a funcionar como acesso. No HP Instant Ink, por exemplo, a própria página de suporte informa que a impressora precisa permanecer inscrita e conectada à internet e que o método de cobrança deve continuar válido. A conveniência é real. O sistema acompanha o uso e envia suprimentos antes que acabem. Em troca, o comprador aceita uma relação contínua com a plataforma. Para algumas pessoas, a assinatura reduz imprevistos. Para outras, transforma uma tarefa ocasional em despesa recorrente. O ponto não é dizer que a assinatura é sempre ruim. É perceber que o produto mudou. Antes, o comprador adquiria uma máquina e buscava tinta quando precisava. Agora, também pode contratar disponibilidade, monitoramento e páginas dentro de um plano. Quanto mais o serviço controla, mais importante fica entender o que acontece quando a internet cai, o pagamento falha, o plano muda ou a assinatura termina. O mercado criou uma resposta visível a esse desconforto. Impressoras com tanque abastecido por garrafas. A Epson anuncia a EcoTank L3 250 como um sistema sem cartuchos e estima até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas com um kit de reposição. A própria nota técnica avisa que o rendimento real varia conforme imagens, configurações, temperatura, frequência de uso e manutenção. Portanto, esses números não servem para prometer economia idêntica a todos. Eles mostram uma mudança de arquitetura. O consumidor paga mais pelo reservatório e compra tinta em volume, em vez de repetir pequenos cartuchos. Essa inversão ajuda a enxergar a estratégia original. A impressora barata reduz a dor da primeira compra, mas empurra parte do preço para as páginas futuras. O tanque torna a primeira compra mais pesada e tenta reduzir o custo marginal de cada página. Uma laser pode fazer sentido para muito texto. Uma jato de tinta pode servir melhor a cores e fotos. Uma assinatura pode funcionar para volume previsível. Não existe vencedora universal porque frequência, tipo de documento e tempo sem uso mudam o resultado. O erro é comparar apenas o preço da caixa. O cálculo honesto começa pelo custo total. Quantas páginas os suprimentos incluídos realmente prometem? O cabeçote está no cartucho ou na máquina? A impressora aceita reposição de alto rendimento? A tanque, cartucho recarregável ou apenas unidades pequenas? A limpeza automática consome tinta? A máquina exige internet? Existe assinatura? O firmware pode alterar a compatibilidade? Quanto custa substituir todas as cores e a impressora continua imprimindo em preto quando uma delas acaba? Essas perguntas parecem detalhes técnicos, mas são o preço real escondido atrás da etiqueta. Há também uma diferença entre rendimento anunciado e vida cotidiana. Os testes seguem padrões para permitir comparação, mas ninguém imprime sempre a mesma página de laboratório. Fotografias usam mais tinta. Longos períodos sem impressão podem exigir limpeza. Cores também podem ser usadas em manutenção. Cartuchos que acompanham a máquina podem ter rendimento diferente dos de reposição. Por isso, custo por página é uma estimativa, não uma promessa. Ainda assim, ele é uma medida muito melhor do que perguntar apenas qual impressora custa menos hoje. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos analisou restrições de reparo em vários setores e concluiu, em 2021, que havia pouca evidência para sustentar muitas justificativas apresentadas pelos fabricantes. O relatório não era específico apenas sobre tinta e não prova que toda a proteção de impressora é anticompetitiva. Ele coloca o caso numa engrenagem maior. Peças indisponíveis, software de diagnóstico fechado e limitações técnicas podem aumentar custos e reduzir escolhas depois que o consumidor já comprou o produto. É por isso que a discussão sobre cartuchos interessa até a quem quase nunca imprime. O mesmo desenho aparece quando uma cafeteira reconhece cápsulas, um purificador exige um refil específico ou um aparelho restringe peças e assistência. Primeiro vem um objeto atraente. Depois, consumíveis, software e contratos definem quanto tempo ele permanece útil e quem pode fornecer o que falta. A venda inicial parece encerrar a escolha, mas na verdade abre uma sequência de decisões controladas por quem desenhou o ecossistema. No fim, a tinta pode ser sofisticada, o cartucho pode carregar tecnologia e a fabricante pode ter razões legítimas para proteger qualidade e segurança. Nada disso elimina a pergunta econômica.
Se suprimentos geram a maior parte da receita de impressão, existe um incentivo poderoso para manter cada página dentro da própria rede. A impressora barata não é necessariamente um presente nem uma fraude. Ela é a porta de entrada de um relacionamento mais longo e mais caro. Quando você compra uma impressora, portanto, não está escolhendo apenas uma máquina. Está escolhendo quem poderá vender suas páginas no futuro, quais regras poderão mudar por software e quanto custa sair desse sistema. O preço mais importante não está na prateleira. Está em tudo o que a impressora exigirá depois que a primeira folha sair. Se você gosta de descobrir o mecanismo escondido atrás de produtos comuns, acompanhe a engrenagem oculta.